Olá, pessoal. Meu nome é Dimas Cardoso. Eu sou agrônomo de campo da Corteva para o sul de Minas e Nordeste e sou especialista em silagem. E hoje nós vamos falar basicamente nos produtos inoculantes da Pioneer Sementes. Nós sabemos que silagem é um processo de conservação de forragens, mas que acaba gerando perdas naturais. E a grande função do inoculante é evitar essas perdas naturais, né? Perdas de matéria seca, preservar a qualidade dos nutrientes e, principalmente, aí, melhorar a palatabilidade da silagem através de uma boa fermentação. Muitas das vezes os produtores têm dificuldade de observar essas perdas, porque são perdas que o produtor não consegue mensurar, né? E muitas vezes não consegue ver, né, no dia a dia durante o processo de ensilagem. Então, é fundamental que o produtor faça a sua parte. Então, uma das práticas que a gente praticamente verifica que é muito importante é que o produtor faça uma boa altura de corte, de colheita, seja acima de 25 centímetros, porque quando você corta muito rente ao solo, você acaba contaminando a silagem que está com bactérias indesejáveis presentes na matéria orgânica. Então, você tem muita movimentação daquela parte orgânica ali. Isso acaba levando muitos clostridios, enterobactérias, né, e coliformes para dentro do silo. Então, uma forma de manter mais a asepsia da silagem. Um outro fator muito importante é o ponto de colheita, que é fundamental, né, que a janela de colheita esteja entre 32% a 38%, porque nós sabemos que nos extremos é mais difícil conseguir uma boa qualidade de fermentação, né? Isso aí é fundamental. Que o produtor também esteja atento, principalmente no aspecto da uniformidade, a distribuição do tamanho de partículas, o processamento de grãos, né? E uma das coisas que nós chamamos muita atenção do produtor, que é a questão do descarregamento do silo, né? Evitar que veículos que venham do campo façam a descarga da silagem em cima do silo. Então, é fundamental que o produtor faça essa descarga na parte de baixo e o trator com a lâmina leve aquela silagem para cima, de forma que só o trator que está ensilando, que está fazendo o processo de compactação e que ele fique na silagem, né? A pandemia nos ensinou muito na questão de asepsia, e a silagem nada mais é do que um cultivo de boas bactérias. Então, quando a gente promove, principalmente essa questão da descarga em cima do silo, com um caminhão vindo do campo, principalmente numa época chuvosa, nós podemos estar contaminando a nossa silagem, né? Isso é muito importante. Então, é preciso preservar a qualidade dessa silagem e cultivar as boas bactérias, as bactérias benéficas, que é a que vai trazer todos os benefícios das menores perdas de matéria seca e manter a qualidade nutricional da nossa silagem. Preciso também ter muita atenção no aspecto de compactação. Todo mundo sabe que o peso do trator tem que ser pelo menos em torno de 40% da massa que chega por hora para proceder a uma boa compactação e nós ficarmos com um nível muito próximo de 240 quilos de matéria seca por metro cúbico, aproximadamente aí 700, 800 quilos, né, de massa verde por metro cúbico, isso é muito importante. E também, sem dúvida nenhuma, né, para fechar com chave de ouro o processo de ensilagem, escolher uma boa lona que tenha menor permeabilidade com relação ao oxigênio, que tenha filtros anti-UV, que é importante, né, para durabilidade no campo, né, questão de insolação, e que também faça isso no menor tempo possível, porque é uma corrida contra as perdas, né? Como a gente já disse, a silagem é um processo de perda, e quem perde menos é o que mais ganha nesse jogo, né? Que é mais importante. Outro fator que a gente chama a atenção para o produtor é que sempre crie o hábito de fazer análise dos ácidos da silagem, porque eles dizem muito sobre os processos de como a silagem é feita, né? Nós sabemos que o ácido lático tem que ficar acima de 5,5%, ou seja, a soma total dos ácidos aí tem que estar na sua maior parte de ácido lático, que é muito importante, né? Tem que estar acima disso. O ácido acético, de preferência, abaixo de 2, né? Que é o ideal, e o ácido butírico praticamente 0. Então, se a gente tem ácido acético muito elevado, aí, acima de 2,5, 3, e ácido butírico aí acima de 0,1, né,
0,01%, né? E aí é sinal que a silagem realmente está com algum processo errado. Ou escolha do ponto fora do ponto correto, ou a compactação, enfim, todo aquele processo tem que ser revisado. E aí hoje análises, por exemplo, que através das análises dos ácidos na silagem é possível estimar a perda da matéria seca daquela silagem. Então isso é muito importante porque essa perda bate muito com o equilíbrio entre os ácidos na silagem, né? E o inoculante visa o quê? Aumentar principalmente a parte de ácido lático, que é muito importante no aspecto de manter, preservar a qualidade nutricional da silagem, porque nós sabemos que essas bactérias deletérias, né, as Clostridium, coliformes, as enterobactérias, elas se alimentam muito né, dos teores de açúcar da silagem, né, e também produzem aí ácido acético, né, ácido butírico. Então, é importante que a gente tenha mais quantidade de bactérias homofermentativas que produzem ácido lático, que é o principal responsável aí pela conservação da silagem ao longo do tempo. Então, isso é muito importante, criar esse hábito aí de fazer a análise da silagem. E o mais difícil do produtor, né, que a gente percebe, é que muitas das vezes ele não consegue ver, né, o que ele não consegue ver e mensurar, ele não vai perceber aí as perdas invisíveis que a silagem que ocorre dentro de um processo de ensilagem. Então, é muito comum o produtor, às vezes, falar assim, eu coloquei, por exemplo, 100 toneladas de massa verde no silo e tirei 88. Aí o pessoal fala, normalmente, eu perdi 12% da silagem. Mas se nós formos ver, assim, em termos de qualidade, né, porque há uma perda de matéria seca na fermentação indesejável, então, quando você, por exemplo, colocou lá 100 toneladas de massa verde a 33% de matéria seca, através daquelas perdas, né, daquelas perdas qualitativas que ocorrem na silagem, oriundas das bactérias indesejáveis, aí normalmente cai em torno de 10%, aí normalmente pode se perder e chegar a 30% de perda, 3% de perda de matéria seca, né? Então, se você pegar aí, na verdade, 33% de 100 toneladas, seriam praticamente 33 toneladas de matéria seca. E 30% de 88 já são 26,4. Quando você compara na matéria seca, né? Assim, apesar de ter perdido 12% na massa verde, mas quando você compara 26 toneladas finais, né, contra 33, na verdade, você perdeu 20%. Então, o produtor precisa ter muita atenção com relação a isso, porque as perdas de matéria seca são sempre maiores. E o animal se alimenta de matéria seca, né? O animal não se alimenta de massa verde. Toda dieta é feita baseada em matéria seca. Então, uma das coisas assim que a gente escuta muito quando o produtor utiliza silagem, utiliza inoculantes, bons inoculantes e cuida bem dos processos, é que ele realmente ele fala, a silagem está sobrando mais. Esse sobrando mais é exatamente a evitar essas perdas de matéria seca e começa a sobrar mais silagem em função de redução dessas perdas de matéria seca, né? Então, isso é muito importante. E silagem, principalmente, a gente tem que fazer num tempo mais curto possível, né? O ideal é que não ultrapasse pelo menos 3 dias, porque nós temos a fase inicial, né? Que é aquela fase onde a gente está admitindo aí, por exemplo, 700 quilos de massa verde numa compactação, né? Nós estamos admitindo que ainda tem 300 litros de oxigênio ali, né? 300. Então, isso é muito importante porque há presença de oxigênio na silagem. É muito importante que esse oxigênio ele reduza o mais rápido possível, né? E de uma maneira mais eficiente. Então, por isso que o inoculante ajuda muito nesse aspecto, principalmente nessa fase inicial. Essas bactérias que ocorrem perdas naturais, elas ocorrem naturalmente enquanto tiver a presença de oxigênio, porque elas vão consumindo ali os carboidratos e as proteínas da silagem, né, os açúcares, e vão excretando ácidos, né, principalmente o ácido acético, onde vai reduzindo o pH da silagem, porque a gente sabe que as bactérias benéficas só vão desenvolver na silagem a partir da ausência de oxigênio e pH baixo. Então, essa contrapartida que essas bactérias indesejáveis dão na silagem, ela é fundamental, só que ela tem que ser num tempo mais curto, ela não pode ser prolongada.
Porque se prolongar, você vai perder muita matéria seca na sua silagem. Então, nós chamamos isso aí de fase intermediária, né, da silagem. Então, com o consumo de oxigênio e o pH baixo, então inicia-se aí as bactérias homofermentativas, né, ou heterofermentativas também, principalmente lactobacillus aí, plantar, bucheneri, que está aí, né, e outras bactérias desejáveis também, que vão fazer o processo de conservação da silagem, né? Vão fazer aquela fermentação, né? E o silo deve atingir essa estabilidade aí por volta de 28 a 30 dias, né? A partir daí que se pode utilizar a silagem, pode abrir o silo, né? Nesse aspecto. Então, o que a gente tem que evitar ao máximo, sem dúvida nenhuma, é a questão do tempo do silo, né? Quanto mais rápido nós fizermos o silo, menos nós vamos perder. E como eu disse para vocês, a silagem é um processo de perdas naturais, né? Porque por mais que você seja rápido, você tem ali perdas por respiração, você tem perdas ali por transporte, pelo tempo, pela compactação que já vai ocorrendo ali, né? Então, é um processo de perda, e principalmente também no pós-abertura do silo, né? Depois que abre o silo, depois que começa a fazer a mistura do TMR, tempo de exposição no coxo. Então, tudo isso é um processo que não tem como a gente fugir. Normalmente, segundo o professor Paulo Mulbach, da Universidade de Santa Maria, essas perdas naturais podem variar de 7% até 15%, é considerado perdas naturais, né? Agora, o que não pode ocorrer, que são perdas que nós vemos muito comum no campo, né? Que é tempo de exposição, é uma má compactação, todos aqueles fatores que eu já citei antes, e que as perdas podem chegar a 25%, 30%, até 40%, né? Então, tem produtores que falam, a silagem abateu, né? Abateu exatamente porque consumiu matéria seca, né? Porque silagem realmente teve algum problema na sua confecção. Então, isso é muito importante, que silagem sempre vai ser um processo de perda, e como eu disse, perde menos, né? Quem ganha mais. Isso é importante. E os nossos inoculantes, né? Nós temos hoje, a Pioneer tem cerca de 10 mil estirpes de bactérias benéficas na sua coleção, né? Trabalhos já foram desenvolvidos, esses produtos foram desenvolvidos nos Estados Unidos, e nós temos aqui um trabalho da Universidade de Illinois, né, mostrando exatamente que para cada real que você investe, ou dólar, né, você tem 3 de retorno, né, em função da preservação de nutrientes, né? E principalmente aí, quando a gente está lidando com vacas de alta nutrição. Aí esses ganhos podem ser até maiores ainda, né? Então, a gente tem sempre uma recuperação de matéria seca. Além dessa recuperação de nutrientes, nós também temos a parte de recuperação de matéria seca, que ela é no mínimo 3%, mas há casos aí que se recupera até 5%, 6%, 7% da perda de matéria seca. E nós temos até incrementos aí, né, segundo esses trabalhos que foram desenvolvidos na Universidade de Illinois, de até 2% aí de incremento na digestibilidade, porque, como eu vou lembrar aqui das palavras de um grande amigo, que é um produtor, que é o Léo Pereira, que ele fala o seguinte, que vaca come fermentação. A bromatologia, a gente usa a bromatologia para poder fazer dieta, mas o principal é a fermentação, porque uma silagem que tenha bastante presença de grãos, mas que seja mal feita, ela vai ter uma fermentação ruim, o animal vai reduzir o consumo. E uma silagem bem fermentada, o animal tem alta palatabilidade e vai ter um aumento considerável no consumo, e é isso que faz a diferença na silagem, quando a gente está buscando alta inclusão de silagem na matéria seca, que é o que a maioria dos zootecnistas hoje, né, dos consultores, estão buscando na dieta, né? Então, para a gente saber aí quais são as atribuições de um bom inoculante, primeiro, ele precisa atuar muito bem nessa questão do processo de fermentação da silagem, né? Bactérias bastante direcionadas para isso. Ele causa esse efeito, né, que melhora sensivelmente o processo aí de fermentação, maximiza, né, devido à concentração de bactérias, né?
E também uma das coisas assim que a gente considera fundamental num bom inoculante é manter a estabilidade da silagem no pós-abertura, porque esse pós-abertura, a hora que, no momento que se abre, que vai fazendo a retirada da silagem do silo, a gente tem muito já a ação dessas bactérias que os clostridios, coliformes e as enterobactérias que estão ali presentes no meio, né, que já consumindo essa... E também as leveduras, né, que vão em cima do ácido lático, né? Então, elas acabam ali consumindo a qualidade da silagem, né, principalmente qualidade nutricional. A gente percebe nisso quando a silagem começa a esquentar. A silagem sempre manda sinais para a gente, né? É muito bem falado pelo companheiro aí, o Rafael Amaral, né, que é do Dr. Silage. Ele fala bastante sobre isso, os 3 sinais que a silagem dá para a gente, né, que é a temperatura, que ela não pode ter um aquecimento superior aí a 2, 3 graus da temperatura ambiente, a cor, né, que nos diz muito sobre o teor de matéria seca da silagem, que o ideal é ter um verde palha, né, e não uma palha que é muito seco e não um verde escuro, que significa que a matéria seca está baixa. Então, ela nos diz muito sobre isso. Então, e o cheiro também, né, o odor. Então, é muito importante que o ácido lático não tem cheiro, né? Quando a gente percebe aqueles cheiros picantes, né, principalmente aqueles cheiros assim forte, né, de tipo vinagre, né, já o aguardente, por exemplo, é sinal de ácido acético, né, presente na silagem. Então, a silagem nos diz aí como que foi o processo, né, através do odor, da temperatura e da cor, nos diz muito sobre o processo da silagem. E aí a grande vantagem do inoculante, sem dúvida, é nessa estabilidade após a abertura do silo. E principalmente evitar perdas de matéria seca, que é muito importante. E aí, sem dúvida nenhuma, um bom inoculante tem que ter, no mínimo, 100 mil unidades formadoras de colônia por grama de forragem, né? Isso é fundamental nesse aspecto aí. E aí os produtos nossos, se nós pegarmos aí, por exemplo, 11C33, ele tem aí essas cepas de Lactobacillus bucchani, né, que é uma bactéria heterofermentativa. Ela produz ela produz ácido lático e produz um pouco de ácido acético. E a grande vantagem de manter um pouquinho desse ácido acético nos níveis ali, né, bem próximos que eu citei, né, em torno de 2, 2,5, né, é que esse ácido acético ele tem função fungistática, ele impede a formação de fungos, né? Então, isso é muito importante aí para manter a qualidade da silagem e reduzir até os níveis de micotoxina, né? E tem também a presença de Lactobacillus plantarum, que é muito importante, né, nesse aspecto da fermentação, porque é uma bactéria fermentativa, ela é que é responsável produz praticamente 100% de ácido lático, e o Enterococcus faecium, né, que também é muito importante no aspecto de redução de pH, nesse aspecto aí. Então, essas cepas, né, nós temos aí aproximadamente cerca de 100 bilhões de bactérias, né, 1,1 vezes 10 a 11, né, dessas bactérias como unidade formadora de colônia no produto. Isso garante aí pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia por grama de forragem, né? Isso é o mais importante. Então, se vocês forem ver no mercado aí, ele tem quase 3 vezes mais concentração de bactérias em relação aos outros inoculantes. E muitas vezes o pessoal pergunta, né, a questão do preço e tal, mas é exatamente por ter bactérias, esse tipo de bactéria bastante eficiente, né, e contida numa quantidade muito expressiva. Nós estamos falando aí de 100 bilhões de bactérias presentes aí, né, por grama de produto, né. Temos o 11B91, que é um produto utilizado para grãos úmidos, de maneira geral, de milho e sorgo, né. O 11C33 é mais para planta, né. E o 11B91 nós temos aí também, na mesma forma, Lactobacillus bucchani e Lactobacillus plantarum. A junção dessas duas aí, umas tipos que trabalham melhor para grãos úmidos, também nessa concentração aí de 100 bilhões de bactérias aí por grama de produto. E tem um outro inoculante interessante também, que a gente está trabalhando na região, né, e principalmente região de Safrinha, que é o 11C-CFT,
11-CFT, né, que é o Nutrivéio, que ele é muito importante, principalmente por ele conter aí Lactobacillus buchaneri e Lactobacillus casei. E a grande vantagem é que ele produz algumas enzimas, né? Esse Lactobacillus casei, essas enzimas atuam exatamente na parede celular ali, né? Nas ligações entre a lignina, celulose e hemicelulose, e aumentando a digestibilidade para ter mais acesso ao conteúdo celular, a digestibilidade da fibra. Então, isso é muito interessante, principalmente porque quando a gente fala em milho safrinha, é natural que o amido seja mais baixo, né? Então, aí, no caso, é mais importante a gente tirar mais leite da planta. Então, aumentar a digestibilidade da planta é importante, porque a gente sabe que 1 grama de amido equivale a 350 mililitros de leite, mas 1 grama, 1% de digestibilidade da fibra equivale a 250 gramas de leite, né, por cabeça dia. Então, quanto mais percentuais de digestibilidade de fibra tiver, já que eu não tenho um amido tão alto quanto no milho verão, né, no milho safrinha, então é importante que eu maximize aí a utilização desse inoculante aí para o milho safrinha e obter uns resultados bastante interessantes, manter a inclusão alta de silagem na dieta, porque a gente sabe que na safrinha é ambiente de estresse e aí nós podemos perder digestibilidade aí em função de lignificação mediante as situações indesejáveis de campo, como seca, né? A grande ataque de pragas está aí a cigarrinha, né? Que é um programa, uma praga hoje que ocorre de norte a sul no país, então isso é muito importante, tá? Então nós temos basicamente esses 3 inoculantes, o outro o 11C22 é mais utilizado para forragem, né? Mas esses são os mais utilizados no campo aí. Tá? E a grande vantagem, então, de ter essa alta concentração, esses altos níveis de bactérias no produto, que vai garantir aquela quantidade de unidade formadora de colônia na silagem, é a gente manter essa qualidade, principalmente da preservação no pós-abertura, manter a qualidade nutricional da silagem. Então, a gente verifica que até trabalhos que foram conduzidos no Paraná, né, na Universidade Federal lá do Paraná, mostram, por exemplo, dados interessantíssimos de mais de 140 horas de diferença em relação à testemunha sem inoculante, né, da qualidade da silagem, né, sem aquecimento. Isso é muito importante, porque à medida que o produtor coloca a silagem no coxo, né, e aquilo fica ali durante horas, né, basicamente mais de 8 horas, então é muito importante a gente ter ali uma preservação ali para que não haja aquecimento e perdas, né, qualitativas dessa silagem aí, né. Então, isso aí é a grande função do inoculante, sem dúvida nenhuma, é essa preservação aí. E quando nós fizemos recentemente uma análise econômica dessa utilização de inoculantes em silagem, nós vimos perfeitamente, né, conseguimos enxergar perfeitamente o que esses inoculantes trazem de benefício para nós. Então, nós vimos aí, por exemplo, colocando um milho de 60 toneladas de produção, né, só do fato de usar inoculante, nós já tivemos aí uma recuperação de quase 10% na matéria seca, né, cortado próximo ali de 33% a 35% de matéria seca. Então, enquanto que numa silagem sem inoculante você teria 18 toneladas de matéria seca, na silagem com inoculante você teria aproximadamente 18,9 toneladas de matéria seca. Então, isso aí acaba reduzindo o custo dessa silagem, né? Ela custou aí basicamente, considerando aí 6.500 mais ou menos, né? Com o custo do inoculante sobe para 6.800, né? Mas, em contrapartida, em função da recuperação dessa matéria seca, a silagem acaba ficando mais barata. Ela custa aí 36 centavos, né, por quilo, enquanto que a silagem com praticamente sem inoculante vai custar aí a matéria seca próximo de 42 centavos o quilo. Então, você tem uma economia considerável aí, né, de 6 centavos, né, praticamente por quilo de matéria seca. Então, o retorno ele vem. E aí uma coisa interessante, nós estamos falando aí, né, em torno de 19,8 contra 18, nós estamos falando aproximadamente aí de um ganho considerável aí
de matéria seca na silagem, né? Isso é importante, né? E aí, por isso que o produtor sempre fala para a gente, olha, está sobrando mais silagem, então isso é importante, tá? Outra coisa interessante que, do ponto de vista nutricional, nós trabalhamos também com, por exemplo, o exemplo da exigência de vacas leiteiras do NRC, por exemplo, trabalhando com vacas de 30 quilos de leite, que tem uma exigência próxima aí de um consumo de matéria seca de 20,04, quantidade de NDT 14,06, quantidade de proteína bruta de 3 quilos, né? Então, a gente verifica que quando a gente pega essas silagens e submete, né, a dieta do animal, o inoculante foi possível preservar o NDT em mais de 4%, né? Enquanto a mesma silagem sem inoculante deu 66% de NDT, a com inoculante a gente teve aí próximo de 70% de NDT. Então, quando a gente submete essa silagem aí, mediante aquelas diferenças de matéria seca e essa preservação de nutrientes, a gente vê que a gente precisa cobrir, né, colocar, vamos supor, fubá de milho, né, normalmente está ligado com a energia, a gente precisa de menos fubá de milho na dieta para poder cobrir aquelas diferenças que existem entre a qualidade da silagem. Então, essa economia aí pode chegar a 64 centavos, por exemplo, de fubá por vaca dia. Quer dizer, você pode economizar aí em torno de 430 gramas de fubá por cabeça dia. Então, isso é altamente significativo, né? Então, o custo da alimentação cai. O custo da alimentação, por exemplo, em reais por vaca dia, numa silagem normal poderia ser de 4,26 reais, ele cai para 3,64, né? Então, é uma vantagem muito grande aí para o produtor aí, que chega a economizar R$ 1,26 por vaca dia, mediante uma silagem preservada com boa qualidade nutricional e com boa recuperação de matéria seca. A gente consegue juntar todos esses dois fatores, né, que é muito importante. E aí, sem dúvida nenhuma, essa é a grande vantagem que o inoculante traria para o produtor, né? Essa recuperação da matéria seca, tendo mais silagem disponível ao longo do tempo, né? Quer dizer, seria uma grande vantagem para o produtor, e também economia na dieta, né? A preservação da qualidade nutricional da silagem, né? Que se perde ao longo dos processos, né? E também, principalmente, no pós-abertura. Então, essa seria a grande vantagem do inoculante. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente está aí à disposição para qualquer questionamento, né, que tiver, e gostaria que todos tivessem bastante atenção, porque não é só fazer uma lavoura bem feita e fazer um processo de silagem bem feito. É preciso recuperar as perdas que ocorrem naturalmente da matéria seca, e é possível também recuperar o valor nutricional da silagem, principalmente quando a gente está falando no pós-abertura. Então, essas são as grandes atribuições da silagem e, sem dúvida nenhuma, melhorando a palatabilidade, né? Então, agradeço aí a oportunidade. Obrigado.